Em uma tarde quente de setembro de 1987, dois catadores de material reciclável, Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira, adentraram as ruínas do antigo Instituto Goiano de Radioterapia, IGR, no centro de Goiânia. O prédio estava abandonado há 2 anos, desde que a clínica se mudou para outro endereço, deixando para trás equipamentos médicos obsoletos. Os dois homens não imaginavam que estavam prestes a desencadear uma das maiores tragédias radiológicas da história mundial. Em meio aos escombros, encontraram uma máquina de teleterapia que continha uma cápsula de césio-137, um material radioativo extremamente perigoso usado em tratamentos contra o câncer. O equipamento abandonado. A máquina de teleterapia Cesapa F3000, fabricada pela empresa italiana Fabrizio, havia sido instalada no IGR em 1977. Quando a clínica se mudou em 1985, o equipamento foi simplesmente abandonado no local. A fonte radioativa continha 19,26 gramas de cloreto de césio-137, com atividade de 50,9 TBq, 1375 Si, uma quantidade letal se manuseada inadequadamente. O césio-137 é um subproduto da fissão nuclear, com meia-vida de 30 anos. Sua característica mais perigosa é que, quando disperso no ambiente, contamina tudo ao seu redor, emitindo radiação gama que pode atravessar paredes e causar danos irreversíveis ao organismo humano. A quebra da blindagem. Roberto e Wagner, usando ferramentas improvisadas, conseguiram quebrar a blindagem de chumbo que protegia a fonte radioativa. O que encontraram os fascinou, um pó azul esverdeado que brilhava no escuro com uma luminosidade hipnotizante. Era o cloreto de césio-137, que possui propriedades fosforescentes. Sem conhecimento sobre os perigos da radiação, os dois catadores levaram fragmentos do material para suas casas, iniciando uma cadeia de contaminação que se espalharia por toda a cidade. O brilho misterioso do pó atraiu não apenas os catadores, mas também suas famílias e vizinhos. Os primeiros sintomas. Nas primeiras horas após o contato com o material radioativo, Roberto e Wagner começaram a apresentar os primeiros sintomas da síndrome de radiação aguda, de náuseas, vômitos, diarreia e uma sensação geral de mal-estar. Atribuíram os sintomas a uma virose ou a algo que comeram, sem imaginar que estavam sofrendo os efeitos da exposição à radiação. A radiação ionizante do césio-137 já estava causando danos celulares em seus organismos, destruindo células do sistema imunológico e afetando a medula óssea. Mas o pior ainda estava por vir e a contaminação se espalharia muito além dos dois catadores iniciais. O silêncio mortal. O que tornava a situação particularmente perigosa era que a radiação é invisível, inodora e imperceptível aos sentidos humanos. As únicas pistas eram o brilho fascinante do material e os sintomas que demoravam a aparecer. Durante os primeiros dias, ninguém fez a conexão entre o pó mágico e os problemas de saúde que começavam a surgir. A tragédia estava apenas começando. O que parecia ser a descoberta de um tesouro que brilhava no escuro se tornaria um dos piores desastres radiológicos da história mundial, afetando centenas de pessoas e deixando uma marca indelével na memória de Goiânia. No dia 18 de setembro, Roberto dos Santos Alves vendeu os fragmentos metálicos da máquina de teleterapia para Devair Alves Ferreira, proprietário de um ferro velho no setor aeroporto. Devair pagou 25 cruzados pelo material, sem saber que estava comprando uma bomba radioativa. Ao examinar os fragmentos em seu depósito, Devair ficou fascinado com o pó azul que brilhava no escuro. Acreditando ter encontrado algo valioso ou supernatural, ele convidou amigos e vizinhos para ver o pó mágico. Muitas pessoas visitaram o ferro velho nos dias seguintes, tocando e manuseando o material radioativo. A família de Devair. Devair levou alguns fragmentos para sua casa, onde morava com a esposa Gabriela Maria Ferreira e suas filhas. A família inteira ficou encantada com o brilho misterioso do material. As crianças brincavam com o pó, passando no corpo como se fosse purpurina, espalhando a contaminação por toda a residência. Gabriela, especialmente fascinada pelo brilho, chegou a ingerir pequenas quantidades do material, acreditando que poderia ter propriedades medicinais ou mágicas. Ela também passou o pó no corpo e compartilhou com amigas e parentes, expandindo drasticamente o círculo de contaminação. A dispersão pela cidade.
Durante quase 2 semanas, o material radioativo foi sendo fragmentado e distribuído por diferentes partes de Goiânia. Pedaços da fonte foram dados a amigos, vendidos a outros ferros velhos, e até mesmo levados para outras cidades. Cada nova pessoa que entrava em contato com o Césio-137 se tornava um potencial disseminador da contaminação. Os sintomas da radiação começaram a aparecer em várias famílias simultaneamente: náuseas, vômitos, diarreia, feridas na pele que não cicatrizavam, queda de cabelo e uma fadiga extrema. Médicos e hospitais da cidade começaram a receber um número crescente de pacientes com sintomas similares, mas ainda não conseguiam identificar a causa. O mistério médico. Os profissionais de saúde de Goiânia se depararam com um enigma médico. Dezenas de pessoas chegavam aos hospitais com sintomas parecidos, mas aparentemente sem conexão entre si. Os exames convencionais não revelavam a causa dos problemas, e os tratamentos tradicionais não surtiam efeito. Dr. Paulo Roberto Monteiro, um dos primeiros médicos a atender as vítimas, relatou posteriormente a dificuldade em diagnosticar corretamente os casos. Os sintomas eram consistentes com várias doenças, desde intoxicação alimentar até dengue, que era comum na região. A irmã de Devair. Ivo Alves Ferreira, irmão de Devair, também foi contaminado ao manusear fragmentos do material. Sua esposa, Maria Gabriela Abreu Ferreira, apresentou sintomas graves de irradiação. A contaminação se espalhou para a casa de Ivo através de objetos contaminados e do contato direto com os fragmentos. O círculo de contaminação continuava se expandindo de forma exponencial. Cada pessoa contaminada levava a radiação para suas casas, contaminando familiares, utensílios domésticos, roupas e móveis. O Césio-137, sendo um pó fino, se espalhava facilmente pelo ar e aderia a superfícies, tornando a descontaminação extremamente difícil. Os sintomas se agravam. À medida que os dias passavam, os sintomas das pessoas expostas se tornavam mais graves. A radiação havia causado danos significativos ao sistema imunológico das vítimas, deixando-as vulneráveis a infecções secundárias. Feridas apareciam na pele e não cicatrizavam, o cabelo começava a cair, e alguns pacientes desenvolveram queimaduras radiológicas severas. Gabriela Maria Ferreira, esposa de Devair, foi uma das mais afetadas. Ela havia ingerido uma quantidade significativa do material e apresentava sintomas graves de síndrome de irradiação aguda. Sua condição se deteriorava rapidamente, mas os médicos ainda não sabiam que estavam lidando com envenenamento por radiação. A conexão começa a surgir. Apenas no final de setembro, alguns profissionais de saúde começaram a suspeitar que os casos poderiam estar relacionados. A concentração geográfica dos pacientes e a similaridade dos sintomas sugeriam uma causa comum. Mas ainda levaria alguns dias até que alguém fizesse a conexão com material radioativo. O tempo estava se esgotando. Quanto mais demorava para identificar a verdadeira causa dos sintomas, mais pessoas eram expostas à radiação e maior se tornava a área contaminada. A cidade de Goiânia estava vivendo uma tragédia silenciosa, sem saber que uma fonte radioativa estava espalhando morte e contaminação por suas ruas. Na manhã de 28 de setembro de 1987, Maria Gabriela Abreu Ferreira, esposa de Ivo, fez uma conexão crucial que mudaria o rumo da tragédia. Ela lembrou que os sintomas de sua família começaram após o contato com o pó que brilhava, e decidiu levar um fragmento do material ao posto de saúde. O médico de plantão, Dr. Paulo Roberto Monteiro, também não conseguiu identificar imediatamente o material, mas sua experiência clínica o alertou para a possibilidade de se tratar de algo radioativo. Ele colocou o fragmento em uma caixa de sapatos e o levou para a Vigilância Sanitária do Estado de Goiás. A confirmação do pesadelo. No dia seguinte, 29 de setembro, o físico Walter Mendes Ferreira, da Secretaria de Saúde de Goiás, usou um contador Geiger para analisar o material. O resultado foi aterrorizante, o equipamento disparou imediatamente, confirmando que se tratava de material altamente radioativo. A descoberta desencadeou uma série de medidas de emergência. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, foi imediatamente comunicada, e uma equipe de especialistas em radioproteção foi enviada para Goiânia. O Brasil vivia seu primeiro acidente radiológico de grandes proporções. A mobilização das autoridades.
Em poucas horas, Goiânia se transformou em um cenário de filme de ficção científica. Equipes especializadas em materiais radioativos, vestindo trajes de proteção completos, tomaram conta das áreas contaminadas. O ferro velho de Devair foi isolado, assim como as residências das famílias afetadas. O Dr. Carlos Figueiredo Campos, físico nuclear da CNEM, assumiu a coordenação das operações de emergência. Sua equipe iniciou imediatamente o mapeamento da contaminação, usando detectores de radiação para identificar todos os locais e pessoas afetadas. O mapeamento do desastre. O trabalho de rastreamento revelou a extensão assustadora da contaminação. O Césio-137 havia se espalhado por 85 locais diferentes na cidade, incluindo residências, estabelecimentos comerciais, veículos de transporte público e até mesmo o estádio de futebol Serra Dourada, onde algumas pessoas contaminadas haviam assistido a jogos. Mais de 112 mil pessoas foram monitoradas para possível contaminação radiológica. Deste número, 249 pessoas apresentaram níveis detectáveis de contaminação, e 49 foram hospitalizadas com sintomas de síndrome de irradiação aguda. Os casos mais graves foram transferidos para hospitais especializados no Rio de Janeiro e São Paulo. O pânico da população. Quando a notícia da contaminação radioativa se tornou pública, Goiânia entrou em pânico. A população, sem conhecimento sobre radiação e seus efeitos, desenvolveu um medo generalizado e irracional. Muitas pessoas acreditavam que qualquer contato com moradores da cidade poderia causar contaminação. Produtos agrícolas de Goiás foram rejeitados em outros estados, aeroportos começaram a recusar passageiros vindos da cidade, e hotéis em outras cidades se negavam a hospedar goianienses. O estigma social criado pelo acidente teve consequências econômicas e psicológicas devastadoras para a população. As primeiras mortes. Em 23 de outubro, Leide das Neves Ferreira, de apenas 6 dias, sobrinha de Devair, tornou-se a primeira vítima fatal da tragédia. A menina havia brincado com o pó radioativo, chegando a ingerir parte do material durante uma refeição contaminada. Sua morte causou comoção nacional e internacional. Gabriela Maria Ferreira, que havia ingerido o Césio-137 acreditando em suas propriedades omágicas, morreu em 23 de outubro, no mesmo dia que Leide. Sua morte foi particularmente traumática, pois ela havia sido uma das principais responsáveis pela disseminação inicial do material. A operação de descontaminação. A CNEM iniciou uma operação de descontaminação sem precedentes no Brasil, casas inteiras foram demolidas, o solo contaminado foi removido, veículos foram destruídos, e milhares de objetos pessoais foram incinerados. O custo total da operação ultrapassou milhões de dólares. A operação envolveu mais de 1.000 pessoas, incluindo técnicos especializados, bombeiros, militares e voluntários. Todos trabalhavam sob rigorosos protocolos de segurança radiológica, usando equipamentos de proteção individual e sendo constantemente monitorados para exposição à radiação. O isolamento das vítimas. As pessoas mais severamente contaminadas foram isoladas em hospitais especializados, criando uma situação dramática de separação familiar. Muitas vítimas morreram longe de suas famílias, em centros médicos distantes, aumentando o trauma psicológico dos sobreviventes. O Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, e o Hospital das Clínicas, em São Paulo, receberam os casos mais graves. Os médicos brasileiros tiveram que aprender rapidamente sobre medicina radiológica, uma especialidade pouco desenvolvida no país na época. A cobertura da mídia. O acidente do Césio-137 recebeu cobertura intensiva da mídia nacional e internacional. Repórteres de todo o mundo vieram a Goiânia para documentar a tragédia, transformando a cidade em um símbolo mundial dos perigos da radiação descontrolada. As imagens de pessoas em trajes de proteção radiológica, casas sendo demolidas e famílias sendo evacuadas chocaram o mundo. O Brasil, que desenvolvia sua tecnologia nuclear, teve que enfrentar questionamentos internacionais sobre sua capacidade de controlar materiais radioativos. O acidente do Césio-137 em Goiânia resultou em 4 mortes imediatas e dezenas de pessoas com sequelas permanentes. Além de Leide das Neves Ferreira e Gabriela Maria Ferreira, morreram também Admilson Alves de Souza, funcionário do Ferro Velho, e Israel Batista dos Santos, um dos primeiros a manusear o material radioativo.
Mais de 600 pessoas sofreram exposição significativa à radiação, desenvolvendo problemas de saúde que persistem até hoje. Muitas vítimas desenvolveram câncer, problemas no sistema imunológico, infertilidade e outras complicações médicas relacionadas à exposição radiológica. Os rejeitos radioativos. A operação de descontaminação gerou aproximadamente 13.400 metros cúbicos de lixo radioativo, incluindo solo contaminado, entulho de construções demolidas, roupas, móveis e objetos pessoais. Todo este material foi armazenado no Depósito Provisório de Rejeitos Radioativos de Abadia de Goiás, a 23 quilômetros de Goiânia. O depósito, que deveria ser temporário, tornou-se permanente. Os rejeitos permanecem lá até hoje, sob monitoramento constante da CNEM. A radioatividade do césio-137 levará aproximadamente 300 anos para decair a níveis seguros, tornando o local um problema de gerações. O impacto psicológico e social. Além dos efeitos físicos da radiação, as vítimas e suas famílias enfrentaram um grave impacto psicológico e social. O estigma associado à contaminação radioativa persiste décadas após o acidente. Muitos sobreviventes relatam discriminação no trabalho, dificuldades para conseguir seguro de vida e problemas nos relacionamentos pessoais. A psicóloga Maria José Vicentini, que acompanhou vítimas do acidente, documentou casos de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tendências suicidas entre os afetados. O trauma psicológico, em muitos casos, mostrou-se tão devastador quanto os efeitos físicos da radiação. As mudanças regulamentares. O acidente expôs graves deficiências na regulamentação e fiscalização de fontes radioativas no Brasil. Em resposta à tragédia, foram implementadas mudanças significativas na legislação nuclear brasileira. Criação de normas mais rigorosas para o descarte de fontes radioativas. Estabelecimento de um Sistema Nacional de Controle de Fontes Radioativas. Implementação de programas de treinamento para profissionais que trabalham com radiação. Criação de protocolos de emergência radiológica. O Memorial e a Memória. Em 1987, foi criado o Memorial do Césio-137, no local onde funcionava o ferro velho de Devair Alves. O memorial serve como um lembrete permanente da tragédia e um centro de educação sobre os riscos da radiação. Recebe milhares de visitantes anualmente, incluindo estudantes, pesquisadores e curiosos. O memorial abriga documentos, fotografias e objetos relacionados ao acidente, preservando a memória das vítimas e servindo como um alerta sobre os perigos do manuseio inadequado de materiais radioativos. As lições aprendidas. O acidente do Césio-137 tornou-se um caso de estudo internacional sobre acidentes radiológicos. Especialistas em todo o mundo analisaram os eventos de Goiânia para desenvolver melhores protocolos de prevenção e resposta a emergências radiológicas. A tragédia evidenciou a importância da educação pública sobre radiação, da regulamentação rigorosa de fontes radioativas e da necessidade de sistemas eficazes de rastreamento e controle de materiais nucleares. Essas lições influenciaram políticas de segurança radiológica em diversos países. Os sobreviventes hoje. Muitos sobreviventes do acidente ainda vivem em Goiânia e continuam sendo monitorados medicamente. Alguns desenvolveram cânceres décadas após a exposição, confirmando os efeitos de longo prazo da radiação ionizante. O Sistema Único de Saúde, SUS, mantém um programa especial de acompanhamento dessas vítimas. Wagner Mota Pereira, um dos catadores que iniciaram a tragédia, sobreviveu ao acidente mas desenvolveu problemas de saúde relacionados à exposição. Ele se tornou um defensor da educação sobre os perigos da radiação e frequentemente participa de eventos educativos sobre o acidente. O impacto científico. A tragédia de Goiânia contribuiu significativamente para o avanço da medicina radiológica no Brasil. Médicos brasileiros desenvolveram expertise em tratamento de contaminação radioativa, e o país se tornou uma referência internacional em resposta a emergências radiológicas. Pesquisas realizadas com as vítimas do acidente forneceram dados valiosos sobre os efeitos da exposição ao Césio-137 em humanos, contribuindo para o conhecimento científico mundial sobre radiobiologia e medicina nuclear. A herança para o futuro. 37 anos após o acidente, Goiânia ainda convive com as consequências da tragédia.
O caso serve como um lembrete permanente de que a tecnologia nuclear, embora benéfica quando usada adequadamente, pode causar consequências devastadoras quando mal gerenciada. O acidente do Césio-137 em Goiânia permanece como um dos piores acidentes radiológicos da história mundial, comparável em impacto aos acidentes de Chernobyl e Fukushima. Sua história continua a ensinar gerações sobre a importância da responsabilidade no manuseio de materiais radioativos e a necessidade de vigilância constante para prevenir futuras tragédias. A memória das vítimas, Leide das Neves Ferreira, Gabriela Maria Ferreira, Admilson Alves de Souza e Israel Batista dos Santos, permanece viva não apenas como um tributo às suas vidas perdidas, mas como um alerta eterno sobre os perigos invisíveis que podem surgir quando a ciência não é acompanhada pela devida responsabilidade e cuidado. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para notificações. Até a próxima!